Será que é preciso ser espírita para merecer a felicidade na vida após a morte no plano físico? Será que se você pisar na bola aqui em vida, você vai para o inferno e fica lá por toda a eternidade? E se tiver sido uma pessoa do bem, o que acontece? No vídeo de hoje a gente vai falar das últimas perguntas do Livro dos Espíritos, onde são discutidas questões relacionadas ao que nos espera na vida após a morte aqui no mundo material. Fala, espíritas do Brasil! Eu me chamo André Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Pop. E para quem não sabe, eu tenho uma empresa com a minha esposa, uma empresa chamada Eu Tô Ela Doces. Eu estou usando esse espaço para divulgar a nossa empresa de doces. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a nossa página do Instagram, todos os nossos contatos. Você pode clicar ali e falar diretamente com a gente, conhecer a nossa empresa, seguir a gente. E se você for de São Paulo, dependendo da sua região, você pode encontrar a gente no iFood também, tá? E claro, não deixa de curtir esse vídeo e ajudar a gente a levar o Espiritismo para mais pessoas, beleza? A um passo do paraíso. A gente sabe que quando a nossa alma volta para o mundo espiritual, a gente descortina o véu que impede que a gente visualize as nossas existências passadas e com isso a gente consegue vislumbrar a felicidade futura que está reservada para a gente. É como um viajante que chega no cume de uma montanha e consegue ver atrás dele o caminho que ele percorreu e à frente dele o caminho que ainda falta para chegar no final da sua jornada. Na questão 978 do Livro dos Espíritos, eles ensinam que quando uma pessoa sai vitoriosa de uma existência, onde ele conseguiu passar de maneira satisfatória pelas provas, pelos problemas aos quais ele foi submetido, nem mesmo as lembranças dos erros cometidos em outras existências perturbam a sua felicidade. Ele consegue desfrutar da felicidade da alma que ele conseguiu atingir nessa última existência. Ele é dominado por um sentimento de grata satisfação e se sente feliz por tudo que vê e por tudo que o cerca. É levantado para ele o véu que encobre todas as maravilhas do universo e ele consegue ver todo o esplendor das criações divinas. Na questão 980, os espíritos disseram que o encontro no mundo espiritual com os espíritos que a gente tem laços de simpatia é uma das maiores sensações de felicidade, de prazer que se pode ter. Essa afeição pura e sincera que cada um tem pelo outro é um inesgotável manancial de amor e felicidade, porque lá no plano espiritual não existem falsos amigos nem hipócritas. Na questão 982, Kardec fez uma pergunta que eu acho que é uma das coisas mais bonitas do Espiritismo, que é o seguinte: ele perguntou se as pessoas tinham obrigação de aceitar o Espiritismo e acreditar nos fenômenos espíritas para garantir a felicidade na vida futura. A resposta categórica foi de que não. Se fosse assim, a gente poderia concluir que todas as pessoas que não acreditam, ou até mesmo as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer o Espiritismo, estariam todos condenados ao sofrimento, o que seria um grande absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem. A gente pode dizer que a crença no Espiritismo ajuda as pessoas a se melhorarem, porque ele esclarece as ideias das pessoas sobre certos pontos do futuro. O Espiritismo apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque nos dá o conhecimento do que a gente vai ser um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a gente a suportar as provas com paciência, com resignação, afasta as pessoas de praticarem atos que possam retardar a sua evolução, mas ninguém diz que sem ele não é possível se evoluir ou encontrar felicidade. Para o Espiritismo não importa qual é a sua religião ou se você tem alguma religião. O que importa é que você seja uma pessoa de bem, faça o bem, pratique caridade e tente seguir da melhor maneira possível os ensinamentos de Jesus. Na questão 985, os espíritos disseram que
que a reencarnação da alma em mundos mais evoluídos é uma recompensa, é a consequência da sua evolução. À medida em que o espírito se aperfeiçoa, ele passa a encarnar em mundos cada vez melhores. Quando um espírito se livra totalmente da matéria e das suas impurezas, ele passa a gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros, no seio de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material do que a Terra, as necessidades são menores e os sofrimentos físicos menos doloridos. Lá, os homens desconhecem paixões más, que nos mundos inferiores fazem as pessoas inimigas umas das outras. Se não existe motivo para se ter ódio ou ciúme, as pessoas conseguem viver em paz, porque praticam a lei da justiça, amor e caridade. Nesses mundos superiores, as pessoas não conhecem os aborrecimentos que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, que são umas das principais causas de tormento na nossa existência. Na questão 986, os espíritos continuam respondendo a Kardec que mesmo que um espírito tenha progredido na sua existência terrena e possa reencarnar em mundos mais felizes, muitas vezes ele prefere ficar nesse mesmo mundo para concluir uma determinada missão. Então ele tem essa possibilidade de solicitar autorização para encarnar novamente nesse mesmo mundo para completar essa missão. Geralmente, em casos de espíritos que encarnam por missão, eles estão livres de expiação. A gente viu nesse vídeo aqui da vida do Dr. Bezerra de Menezes um exemplo típico dessa situação. Na questão 1012, Kardec, se referindo aos dogmas da Igreja com relação ao céu e ao inferno, questiona os espíritos se existe no mundo espiritual lugares restritos, onde ficam os espíritos felizes ou infelizes, de acordo com os seus merecimentos. Eles responderam que as penas e os gozos são inerentes ao grau de evolução dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar específico ou fechado existe especialmente destinado a um grau de evolução ou outro. O inferno e o paraíso são alegorias criadas pelas religiões. Ainda assim, espíritos afinados de uma mesma ordem se reúnem por simpatia em lugares pré-determinados no mundo espiritual. Na questão 1016, Kardec pergunta para os espíritos em que sentido a gente deve entender a palavra céu. Eles responderam que a gente não deve entender o céu como um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos ficam ali num imenso jardim ensolarado, sem qualquer preocupação, a não ser de gozar da felicidade por toda a eternidade. Não, o céu é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente das suas faculdades, sem todas as tribulações da vida material, sem as angústias que são peculiares à inferioridade. No plano espiritual, eles trabalham incessantemente para a construção do bem nos mundos criados por Deus. Na última pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 1019, Kardec pergunta se um dia poderá ser implantado na Terra o reinado do bem. O espírito de São Luís respondeu que o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vierem habitá-la, os bons predominarem, porque os bons farão com que aqui reinem o amor e a justiça. Ele segue dizendo que por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. São Luís fala que uma transformação irá ocorrer por meio da encarnação de uma geração nova, de espíritos melhores, e que os espíritos que trabalham contra essa evolução serão banidos da Terra para mundos inferiores e que irão ter missões penosas enquanto trabalham também no progresso de irmãos ainda mais atrasados que eles. Já no final do texto, ele fala a seguinte frase: todos vocês, homens de fé e boa vontade, trabalhem com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque vocês irão colher 100 vezes mais cada grão que tiverem semeado.
E para finalizar, eu vou pedir de novo que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário e não deixem de se inscrever, beleza? Então eu acho que é isso. Muito obrigado. Fiquem bem.